E aí, tudo preparado para montar o seu primeiro podcast? Então preste muita atenção no tutorial. Eu preparei uma vinheta seca desde o início para a gente montar passo a passo e você aprender as principais ferramentas do Audacity. Podcast da Educomunicação. Podcast da Educomunicação. Podcast da Educomunicação. É sempre importante usar várias entonações, assim você tem mais opções para colocar registros sonoros diferentes, efeitos, conforme o clima que você quer transmitir no seu podcast. Então agora a gente vai editar o áudio da vinheta que eu gravei para mostrar para você quais são as ferramentas possíveis dentro do Audacity. Abrimos o programa. Aparece essa primeira tela com o que há de novo na versão mais recente, que é a que está instalada. Damos OK. Em seguida, Arquivo e logo depois, Abrir. A tela da pasta de edição de vídeos aparece e o projeto que eu tinha salvo, Tutorial Audacity, já aparece aqui. Abrir. A vinheta está presente para a gente. Podcast da Educomunicação. Podcast da Educomunicação. Podcast da Educomunicação. Então temos aí as 3 versões que eu fiz para que sirvam como opção dessa edição. A gente abre aqui e verifica que tem outras coisas que eu gravei logo depois que ficaram também registradas no Audacity. Vamos limpar essa parte. Vamos apagar. Seleciona e depois aperta a tecla Delete. Novamente, a gente aproxima a partir dessa imagem aqui de aumentar zoom, esse ícone aumentar zoom. Em seguida nós vamos limpar também o início, delete novamente, e aí ficaram 3 opções, vou escolher a melhor só para a gente testar aqui. Podcast da Educomunicação. Podcast da Educomunicação. Podcast da Educomunicação. Acho que a terceira é a melhor. Deletamos as outras e vamos começar então a trabalhar em cima dessa daqui. E agora nós vamos fazer a primeira limpeza do áudio, passando aqui a frequência, verificando qual é a frequência que precisa ser eliminada. Vamos em Efeitos e em seguida a gente vai a Remoção e reparação de ruído, redução de ruído. Clica ali e depois em obter perfil do ruído, ou seja, o software analisa qual é o ruído que a gente gostaria de eliminar. Sempre é um ruído constante, é um ruído de uma estática, de um problema no cabo, alguma dificuldade que se repete sempre, um som que se repete de forma de fundo. Não pode ser um som que varia muito a frequência, a exemplo de interferências externas como vozes ou batidas, isso ele não limpa. Mas um ruído constante, aquele hammer, ele pode colaborar muito na limpeza. Então a gente vai fazer essa limpeza e vocês vão perceber aqui, ó, que esses pontinhos bem sutis vão desaparecer. Agora que a gente vai, depois de ter obtido, a gente pinta novamente tudo, clicando 2 vezes sobre o arquivo, sobre a imagem e faz novamente aqui, repetir redução de ruído. Percebe que ele dá uma pequena limpadinha e aí a gente já pode observar que fica realmente só o suprassumo, que é a de melhor da qualidade do que foi gravado. Novamente um delete e agora sim para amplificar a voz em volume e compressão. Amplificar, ele vai aumentar aí em 4,5 dB, aplico e aí eu já verifico então que a voz está bem mais aumentada, né? O volume bem mais aumentado. Podcast da Educomunicação. Muito bem. Depois desse tratamento de voz, a gente vai para a inclusão de efeito. Então, novamente arquivo, importar áudio, e aí eu vou pegar aqui um efeito que eu já selecionei, esse Glide 08 e abrir. A voz corresponde a uma parte muito pequena do que está coberto pelo Glide 08. O que eu vou fazer? Vou diminuir aqui para facilitar a visualização. Aqui também, caso eu queira colocar mais uma trilha de voz. E vou arrastar, quando fica essa ferramenta de mãozinha, eu consigo arrastar aqui a trilha que eu desejo
incluir e posicionar. Podcast da Educomunicação. Ainda está meio esquisito, a gente vai posicionar novamente e verificar. Podcast da Educomunicação. Sobrou um bom tanto aqui, não é? Então, você pode aqui fazer uma seleção com a setinha de lado, assim, e vir puxando até o ponto, mais ou menos o ponto que você deseja encerrar. Em seguida, é possível colocar também o efeito de envelope, a ferramenta envelope, que é um ponto, outro ponto, só clicar uma vez, não mais que uma, novamente uma vez e novamente outra vez. E aí, clicar e manter seguro ali, pressionado o botão esquerdo do mouse e descer até um determinado ponto. A mesma coisa no outro ponto. Você vai perceber que ali nesse espaço, o volume vai diminuir bastante, fazendo com que a voz apareça mais em relação ao áudio do efeito. Vamos testar. Podcast da Educomunicação. Perceba que ela é retomada em seguida, sobe novamente o volume, conforme a ferramenta que nós utilizamos. Aqui a gente pode melhorar esse final e utilizar novamente a ferramenta, pondo um ponto aqui e um ponto ao final, encerrando a edição de forma bastante sutil, naquele efeito chamado fade out. Vamos ouvir. Desde o início, essa ferramenta aqui, para ouvir desde o início, e então o play, que eu estou utilizando a partir da tecla barra de espaço do meu teclado. Podcast da Educomunicação. A vinheta está praticamente pronta e aí a gente só vai então utilizar uma leve compressão na voz para melhorar a qualidade aí e evitar picos. Aplicamos, ela já faz uma pequena correção e aí a gente já pode exportar esse áudio como uma vinheta pronta e terminada para o seu podcast, já com as principais ferramentas a serem utilizadas quando montar um registro. O interessante de exportar a vinheta é que você pode já simplesmente encaixá-la depois como um registro sonoro sozinho, sem precisar de duas trilhas como está acontecendo agora. E aí, para se terminar o serviço, né, o trabalho com essa vinheta de produção, a gente vai exportar em arquivo, exportar como MP3, cliquei ali e vou fazer então vinheta podcast da Educom. Mexe com a qualidade também, o ideal é trabalhar aqui a 320 para ter uma qualidade boa, bem superior à qualidade de 220 ou 170, então apesar de estar escrito insano, não é nada de insano, é um MP3 com a qualidade semelhante a um CD. Damos salvar, ele avisa que as duas faixas vão ser mixadas e reduzidas a 2 canais estéreo, então vai virar uma trilha só aqui, que tem o lado esquerdo, olha lá, a letra E, e o lado direito, a letra D. Então, esses dois aqui essas duas trilhas vão se converter em um arquivo com apenas o lado direito e o lado esquerdo. Aqui você pode complementar com informações sobre os autores dessa obra, né, desse registro sonoro, e dar um OK, e aí a gente passa a ter então um arquivo só. Vou abrir no mesmo arquivo aqui, vou importar só para que a gente possa visualizar esse arquivo. Entro em importar áudio, vou na pasta onde estava pronto, onde a gente deixou o arquivo, e busco então o arquivo que nós acabamos de produzir, podcast da Educom. E ele aparece aqui embaixo como um outro arquivo, uma terceira, sempre quando a gente inclui, ele inclui uma nova trilha, e sempre próximo do início do arquivo. Então a gente puxa para cá, olha só, é um só, como eu tinha falado, uma trilha apenas, essas aqui eu posso inclusive fechar sem problema.
e ouvir então apenas aquela trilha que a gente acabou de criar já mixada. Ela já está aqui mixada. Podcast. Olha lá. Podcast da Educomunicação. A partir dessa criação, eu consigo colocar novas trilhas e novas vozes. O normal é se utilizar 3 trilhas, uma com efeitos sonoros, uma com vozes e uma com as trilhas sonoras, para que a janela do Audacity fique fácil de editar. A grande vantagem é ir reduzindo esse tamanho aqui, para que haja mais espaço livre aqui nas outras trilhas subsequentes. Agora que você já conhece as ferramentas técnicas para a produção do podcast, só falta preparar um bom roteiro e deixar a sua criatividade fluir.